Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos oradores por terem aceito este convite e esta iniciativa da CCA. Queria agradecer também a presença dos participantes e convidá-los a quem tiver aqui alguma questão poder colocá-la na parte que está disponível para o Q&A. Não consigo comprometer a responder a todas as perguntas, vamos tentando lançar aqui alguns temas também e, oportunamente, lançaremos as vossas questões para possíveis respostas. Gostaria também só de apresentar aqui o nosso conjunto de oradores, a doutora Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, o doutor António Marques Vidal, presidente da APCAT, e o Álvaro Crovões, aqui diretor-geral da Everything is New. Eu e a Sara somos sócios da CCA, eu na área de imobiliário, a Sara na área de societário, e não me alongo mais, queria no fundo lançar aqui o debate para falarmos um pouco sobre as maiores preocupações de cada um dos vossos associados, no fundo quais são as medidas que entendem que têm sido boas até agora e outras que ficaram certamente muito aquém, e algumas perspectivas neste futuro que tanto estamos a recear do que é que vem aí e que medidas é que podemos aqui tentar ajudar. E passo no fundo aqui já a palavra à Ana Jacinto, porque acho que faz todo o sentido, sendo aquelas regras de primeiro as senhoras, como é evidente. Bom, não havendo uma pergunta em concreto, vou tentar partilhar convosco aquilo que se está a passar com o setor que nós representamos. No fundo, penso que é isso que é o objetivo. E eu tenho falado muito sobre o impacto que esta crise está a ter no setor. Alguns de vós e aqueles que nos estão a ouvir também já me ouviram certamente falar muito sobre este impacto, mas nunca é demais repeti-lo. E como sabem, nós fizemos um inquérito muito recentemente às nossas empresas, estamos constantemente a monitorizar. Dentro em breve vamos lançar de novo o mesmo inquérito, mas os dados que nos chegam são de facto preocupantes. E eu não me canso de os relatar, porque há quem ainda tenha alguma dificuldade em nos ouvir e, portanto, pode ser que eu falando muitas vezes que de facto olhem com outros olhos para aquilo que se está a passar no setor, que é verdadeiramente dramático. Nós o que fizemos foi inquirir as empresas entre o passado dia 1 e dia 3, tivemos em menos de 24 horas 2.000 respostas, o que revela bem a preocupação que o setor tem sobre este tema, não é? E portanto pensamos que é uma amostra muito significativa para partilhar com quem nos está a ouvir e convosco aquilo que se está a passar no setor. 75% do nosso setor está neste momento encerrado e aliás o próprio INE também lançou recentemente um inquérito, como sabemos, que também vem confirmar estes dados que a Aresp já tinha. 75% do setor está encerrado, totalmente encerrado, sendo que se nós destratarmos a restauração, os dados ainda são mais preocupantes, porque a restauração está efetivamente toda encerrada por via do estado de emergência. Cerca de 30% das nossas empresas já não pagaram vencimentos em março. 80% das empresas diz que não vai ter receita alguma no mês de maio e de junho. 50% já nos dizia que estava a avançar para o layoff, agora sabemos que a dimensão é superior, porque cada dia que passa mais empresas tentam recorrer às medidas que estão disponíveis. E depois um dado muito curioso que nós não nos cansamos de pôr em cima da mesa, porque é bem revelador daquilo que a Aresp já vinha dizendo: 77% do setor não estava a recorrer a qualquer linha de apoio de financiamento. E porquê? Porque mais de 2/3 das empresas também nos referiu que as linhas estavam desadequadas às suas necessidades e, portanto, não eram as linhas que serviriam de apoio às empresas neste momento. A única linha que efetivamente estão a recorrer, ou seja, 23% dos empresários estão neste momento a recorrer, tem a ver com a linha do microcrédito do Turismo Portugal. Mas esta linha, como sabemos, é para microempresas,
tem uma dotação global de 60 milhões de euros, portanto é uma linha com uma dotação pouco significativa e só abrange de facto microempresas. Uma das propostas da Aresp era no sentido desta linha poder ser alargada também às pequenas, pelo menos às pequenas empresas, e a sua dotação global também ser alargada. Ainda não foi possível por parte do Governo aceder a este nosso pedido, mas continuamos a pôr isto em cima da mesa. Bom, e isto é o retrato do setor. Sendo que naquilo que diz respeito ao layoff, até porque isto é sempre um tema que está em cima da mesa, ainda ontem a senhora Ministra falava sobre os números do layoff e quantas empresas a que estavam no layoff. É preciso dizer-se que 70% das empresas também no nosso questionário nos dizem que se não vier rapidamente o apoio da Segurança Social, não conseguem pagar os vencimentos em abril. E a pergunta que nós fazemos é, não faturando e tendo a caixa registradora a zeros, como é que vão suportar os 30% que lhes compete a estas empresas pagarem? Porque, como sabemos, o regime do layoff só suporta 70%. Uma das propostas da Aresp também era aumentar a comparticipação da Segurança Social, se é que queremos mesmo manter os postos de trabalho, como julgo ser esse o objetivo, porque é o objetivo das empresas e, obviamente, do Governo. Pronto, este é o panorama, de grosso modo. Haverá outras notas importantes, mas não me vou alongar muito mais. Isto é para, já dá para percebermos o estado em que nos encontramos, e isto revela o quê? Revela de facto que a Aresp, desde a primeira hora, porque nós no dia 16 de março fizemos o primeiro documento com cerca de 40 propostas que a Aresp apresentou e discutiu com o Governo. Algumas dessas medidas, é um facto e justiça seja feita, vieram a ser implementadas, não exatamente como as tínhamos desenhado, mas a maioria não está implementada. E eu digo sempre e referimos sempre, reconhecemos o esforço que o Governo fez, ninguém esperava a dimensão desta crise, o prolongamento desta crise. Como costumo dizer, não temos professores que nos ajudem no dia a dia a tomar as medidas certas e, portanto, há que reconhecer o esforço que foi feito, mas sabemos hoje que esse esforço é insuficiente. É insuficiente porque, na verdade, o que é que nós temos para oferecer aos empresários, para apoiar os empresários neste momento? O que é que nós temos? É um regime de layoff, que suporta parte dos vencimentos, mas como eu referi, há 30% que tem que ser suportado pela empresa. E depois temos financiamentos da banca, temos a linha do Turismo Portugal para as microempresas e depois temos créditos bancários com custos avultados. E o que estamos a fazer é criar mais endividamento às empresas. Estamos a fazer o quê? Estamos a criar endividamento e estamos com medidas que são medidas paliativas, que só criam moratórias para depois o empresário pagar mais tarde. E como sabemos, a retoma não vai ser de um dia para o outro, por mais que queiramos e por mais que já estejamos a pensar como é que vai ser o dia da amanhã e em soluções inovadoras e nos reinventarmos e encontrarmos novas ofertas para novas procuras, a verdade é que sabemos que a confiança do consumidor não se vai instalar de um momento para o outro e já ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer que teríamos uma crise por 2 anos e, portanto, tudo isto é muito demorado e prolongado no tempo e as empresas não vão faturar para poder pagar os encargos que neste momento estamos a empurrar com a barriga. As propostas da Aresp passam pelas isenções e não pelas moratórias e suspensões que as vamos ter que pagar. Não morremos da doença, como costumo dizer, vamos morrer da cura e, portanto, não é esse o objetivo. Volto a dizer, há de facto um esforço enorme e veja-se, por exemplo, no caso do regime do layoff, o regime teve 4 alterações e ajustamentos sucessivos, o que revela que o Governo está atento e que vai ajustando as medidas, mas volto a dizer, é insuficiente e eu ouço muitas pessoas a falarem sobre este tema, que não obviamente é o tema da mesa e da ordem do dia, e já ouço muitas vezes dizerem, bom, os mais pequenos e aqueles que não têm condições vão ter que ficar pelo caminho, é inevitável. Mas para nós não é isso que nós desejamos. A Aresp o que pretende e o que tem procurado fazer e trabalhar todos os dias é que de facto ninguém fique pelo caminho e temos que encontrar soluções e temos que apresentar propostas que permitam às empresas não só sobreviverem agora, mas também terem oxigênio para depois abrirem mais tarde. E o que nós estamos a fazer é de facto sufocar. Estamos ligados à máquina, mas vamos ficando cada vez mais sufocados e quando pudermos abrir,
não vamos ter condições para estar em funcionamento. E esta é a mensagem que nós temos diariamente passado, temos trabalhado de forma responsável com o Governo e temos transmitido diariamente as nossas propostas e preocupações. Ainda ontem ouvimos o Sr. Ministro da Economia dizer que não era possível dinheiro a fundo perdido, mas de facto a Aresp não encontra outra solução senão o encaixe direto de dinheiro na tesouraria das empresas, sob pena de nós não nos conseguirmos aguentar, porque efetivamente, e a Aresp criou, além de estar permanentemente a dar informação update a todos os seus associados, criámos um gabinete de crise que funciona 24 horas por dia, sábados e domingos. E posso-vos dizer que de facto é muito frustrante às vezes não ter respostas e soluções para dar aos empresários. São dramáticas as situações que eu ouço todos os dias, porque eu só partilho convosco aquilo que me chega todos os dias pelas empresas, eu não partilho convosco a minha opinião, eu partilho convosco aquilo que todos os dias os meus empresários me dizem e pedem, e portanto acabo por me sentir legitimada para constantemente apelar a esta necessidade, porque isto é o que eu ouço todos os dias das vozes deles de uma forma dramática muitas das vezes, e eu não tenho soluções para lhes dar, porque como vos digo, fazendo as contas no final do dia, eu a única coisa que tenho é a linha do microcrédito no fundo, e depois o layoff com estas contingências, mas eu não tenho mais nada, porque além da linha de apoio, das linhas de financiamento, que é que eu já partilhei convosco, que no fundo estamos a falar de endividamento, muitas das empresas nem sequer vão ser elegíveis, não vão aceder a estas linhas. Nós já estamos a monitorizar o que está a passar no terreno, criámos uma plataforma para acompanhar os pedidos de financiamento que as nossas empresas estão a fazer. Neste momento já temos quase 200 respostas e lançámos ontem mesmo para perceber o estado em que se encontram os processos de financiamento. E eu posso-vos dizer que temos inúmeras situações complicadas de afastamento logo à partida destes empresários no acesso ao crédito. Portanto, além dos custos, além da demora que estes processos levam, porque em última instância nós podemos ter um processo aprovado, pode demorar cerca de 40 dias úteis. 40 dias úteis é muito tempo para estas empresas. Eu já vos disse, 80% não tem dinheiro para pagar salários nos próximos meses, não tem dinheiro a cair na caixa, portanto tem que ser agora, e agora está a ser difícil. Portanto, Claro vamos sim, continuar a trabalhar. É verdade, as linhas de financiamento, o feedback que temos tido de todos os players é que de facto não estão a via adequada para à situação de crise que estão os pequenos empresários. As microempresas com certeza que conseguem aceder às linhas do Instituto de Turismo têm a vida facilitada, todas as outras de facto não se afigura uma solução, um alívio, um balão de oxigênio temporário que irá causar danos piores no futuro. Continuando a ver aqui o panorama do impacto da Covid nas outras áreas de atividade, pedir aqui ao Álvaro então para na parte dos eventos, como é que vemos isto, principalmente com as recentes declarações vindas da União Europeia que são bastante preocupantes para a atividade. Ora bem, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Eu, por além de ser diretor-geral da Everything is New, também sou vice-presidente da Associação dos Promotores de Festivais, Espetáculos e Eventos, que é a APEF, e de facto nós no nosso setor ainda estamos pior do que a Ana Jacinto e a hotelaria, porque se a restauração tem 20% das empresas que ainda estão a ter alguma fonte de receita, nós na cultura, nos espetáculos ao vivo, nos eventos, estamos a 100%, nós estamos 100% parados. Fomos o primeiro setor, se bem se recordam, que a Direção-Geral de Saúde recomendou que cessasse a sua atividade e pelo discurso de várias entidades nacionais e estrangeiras, tudo indica que vamos ser os últimos a retomar e, portanto, no setor da cultura, quer dizer, o pesadelo é total. E o pesadelo é total por várias razões. A primeira é que, em primeiro lugar, somos um setor muito dividido, em que o setor público ainda tem uma preponderância muito forte e diria, nós estimamos que a cultura está dividida 50-50. 50% depende do setor público e 50% depende do setor privado. E logo aqui, logo à partida, é um setor que tem claras
nós não estamos a viver no mesmo país. Ou seja, um trabalhador privado vai para layoff e a maioria dos trabalhadores do nosso setor está em layoff, porque não podemos, por exemplo, simplesmente trabalhar, e recebe 2/3 do salário. No setor público recebem 100%. Portanto, temos aqui um fator de tratamento desigual num país que devia ser igual para todos. Porque há uma realidade que nós nunca nos podemos esquecer. Se não houver economia, se não houver empresas, não há arrecadação de impostos. Quem cria? Só o setor privado é que contribui positivamente para o orçamento do Estado. Porque o setor público tem uma receita e devolve uma parte. Nós no privado não temos nenhuma receita pública e entregamos 30%, 40%. E, portanto, nós, no setor privado, que somos, efetivamente, quem contribui para o orçamento do Estado, de facto, vivermos numa situação de desigualdade e que divide os portugueses não parece uma situação... Acho que devíamos evoluir para uma situação de mais igualdade entre todos. Entretanto, no que diz respeito à nossa atividade, obviamente que a atividade é uma atividade ainda mais particular relativamente com os outros setores, em que a maioria dos trabalhadores não são trabalhadores por conta de outra, há muitos profissionais liberais, porque nós somos uma indústria muito particular, porque existem muitas empresas que fazem atividade, mas não fazem uma atividade diária. Isso faz com que o recurso a pessoas especializadas é um recurso de vez em quando. E, portanto, todos os técnicos, todas as pessoas de apoio, todo o staff que trabalha na maior parte dos eventos, acaba por ser um staff que são profissionais liberais e que, logicamente, vão tendo trabalho aqui e ali conforme o mercado vai rolando. E, portanto, neste momento, estão todos parados e com uma agravante que artistas, técnicos, todo o pessoal profissional das áreas de espetáculos, desde uma simples costureira até a frente de casa, as pessoas que trabalham na frente de casa, os bilheteiros, toda essa gente está sem atividade. E muitos, se não tiverem emprego por conta de outra, estão neste momento com muito poucos apoios. E o que é que vai acontecer? O que nós estamos a assistir, pelas declarações da Presidente da Comissão Europeia de ontem, os festivais e os espetáculos vão ser o último setor a reabrir. Ora bem, em primeiro lugar, o sentimento europeu do nosso setor foi que é uma vergonha até a Comissão Europeia não nos considerar uma indústria, mas sim tratar-nos como se fôssemos uma mera atividade de ócio e de festa. O que não somos. Nós somos uma verdadeira indústria, nós somos fundamentais para o turismo em qualquer país, porque o turismo na Europa é um turismo que procura a diversidade cultural. Ninguém viaja na Europa para ir para a praia, tirando alguns destinos no sul de Espanha e alguns em Portugal. O grosso do turismo é um turismo que vai à procura da diversidade cultural. E, portanto, a gastronomia aí tem um papel importante, o património tem um papel importante, a própria paisagem dos países tem um património diferenciador e a cultura também. As pessoas viajam efetivamente à procura também da oferta cultural. E nós aqui, com os festivais e com os espetáculos, com as exposições, com os museus, somos fundamentais para ser diferenciadores. E, portanto, nós somos uma indústria e não somos uma brincadeira. E, de facto, a senhora já tinha cometido um lapso quando se referiu ao turismo, que foi muito infeliz nas suas palavras, também noutro setor que é uma indústria e que a Europa deve muito, e nós na cultura também somos uma indústria e a Europa também deve muito. Obviamente que, sob o ponto de vista científico, se comprovar que temos que, em várias fases, evitar o ajuntamento de pessoas, obviamente que todos os setores que trabalhem e que vivam do ajuntamento de pessoas vão ter que se ajustar à realidade. Mas, nesse caso, e isso foi a base da União Europeia, porque se nós nos lembrarmos, a União Europeia o que é que fez? Fez uma política agrícola comum. Então decidiu que havia determinados países que deixavam de cultivar, por exemplo, milho. E o que é que a Comissão fez? Sim, senhora, vocês não vão trabalhar, mas vão ser financiados. Porque isto é um tema, eu sei que a Ana falou do tema atual, mas nós, como sabemos, vamos ter que retomar. E quando retomarmos, vamos passar à fase 2. E a fase 2 vai ser uma fase em que uns vão poder trabalhar e outros não vão poder trabalhar. E aí é que, de uma forma séria, as empresas vão ter que ser apoiadas.
não com linhas de crédito, mas vão ter que ser apoiadas, porque quando se pede a alguém não pode trabalhar, mas os outros podem trabalhar, então tem que haver uma solidariedade institucional entre todos. E para isso é que existem, por isso é que existem os governos, por isso é que existe o Eurogrupo, por isso é que existe a Comissão Europeia. É para tocar no dinheiro do orçamento e redistribuí-lo em função das necessidades das pessoas e das empresas. Mas isso já será num cenário futuro e bastante pessimista. Pode ser em maio, porque tudo indica, se estivermos atentos à declaração do novo estado de emergência, diz que em maio vamos retomar. Já nos estamos a preparar para em maio retomar a atividade. Portanto, muitas pessoas que neste momento não estão a trabalhar vão voltar ao trabalho e outros vão ficar sem poder trabalhar. Mas provavelmente o que seria adequado nessa situação seria o prolongamento das medidas aplicáveis a essas atividades por um período mais longo de tempo. E nessa perspectiva... Vou dar um exemplo. Nós temos um problema vai ser um problema político, que é, quando deixarmos, qualquer país, deixar de estar sob um estado de emergência, evidente que a Organização de Saúde de cada país, ou o próprio governo, pode determinar que todos os eventos que tenham ajuntamento de pessoas não possam funcionar, não possam acontecer. Mas há uma coisa que não vai poder acontecer se não houver estado de emergência, porque a lei não permite. Se nós combinarmos com um grupo de 100 amigos encontrarmos na Praça do Comércio, ninguém nos pode proibir. Com certeza. Ninguém pode proibir. E, portanto, isso não vai ser a resolução. É evidente que obviamente que contamos, no caso português, de facto, nós somos bons alunos e somos cumpridores, mas nós temos que pensar que isso pode não acontecer. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com as medidas que vão ser tomadas. Porque há uma coisa muito engraçada. Porquê é que, quando se fala que os ajuntamentos de pessoas não vão acontecer, porquê é que não se fala nas manifestações? Porquê é que se fala nos espetáculos? Porquê é que não se fala nas igrejas? Não. Parece que há uma coisinha de sumena importância para a sociedade, que são os espetáculos e os festivais, e agora o discurso está todo aí virado. E, portanto, eu acho que temos que ser respeitados. Claro que sim. É de facto o setor mais duro neste momento e com as perspectivas piores. Nós sabemos, por exemplo, próximo. Temos aqui 2 associações que estão ligadas aos eventos, como é lógico. Há uma quantidade de empresas audiovisuais que não estão a faturar. As salas privadas de eventos, mais outra distinção. As públicas tiveram um orçamento aprovado, que entrou no dia 1 de abril, têm os custos e os salários garantidos até ao fim do ano. As empresas privadas, como, por exemplo, a FIL, como o Coliseu nos Recreios em Lisboa, como o Campo Pequeno, como o Teatro Tivoli, como o Teatro... Até o Maria Vitória, no Parque Mayer, o Sá da Bandeira, no Porto. Existe uma série de instituições que nos disseram, fechas a porta, e agora passa fome, acaba, termina. Portanto, isto... Claro. E esta linha... Podemos fazer takeaway, neste caso. A linha que já foi anunciada de fomento à cultura também dificilmente cobrirá todas estas situações, não só porque a sua dotação é diminuta, como vamos ver como é que será operacionalizado. E até uma coisa, eu estou um pouco triste com o governo, no sentido que se os espetáculos também são fundamentais para o turismo, porquê é que o CAI dos espetáculos não entrou nas linhas de microcrédito, na linha de 60 milhões do Turismo de Portugal? É muito injusto. Isto acho que é uma medida que nós estamos todos juntos, não podemos estar separados. E, portanto, é uma linha fantástica que, ainda por cima, tanto quanto sei, salvo erro, há candidaturas para 50%, 60%. E não percebo como é que isto não é extensível ao setor dos espetáculos, ao setor da cultura, quando a cultura é um elemento fundamental para o turismo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos agora aqui ouvir a opinião do António Marcos Vidal, da PECAT, relativamente às medidas que já são conhecidas de apoio à economia para a atividade das agências de viagens, da animação turística que já estão em vigor e face aos constrangimentos e ao impacto que está a ter a pandemia no setor. António, o que é que lhe parece, o que é que estamos a enfrentar e o que é que se espera para o futuro? Bom, então boa tarde a todos, queria agradecer o convite
Eu não vou repetir aquilo que quer Ana Jacinto disse e que quer o Álvaro já disseram, porque aplica-se completamente ao setor da animação turística e dos eventos. E queria só deixar aqui, pegando por esta última coisa que o Álvaro disse. De todas as medidas de apoio, houve duas que foram as mais utilizadas, a layoff e o microcrédito. Mesmo assim, no microcrédito, só no universo das empresas de animação turística que essas têm registro, e que são cerca de 9.000 e tal, só 400, e para ser mais concreto vou-lhe dar um número, que concorreram, foram 590, é que concorreram a essa linha. E nós temos que perguntar porquê é que os empresários não concorreram massivamente à linha que é considerada por todos a mais fácil, a mais adequada. E nos eventos, o número ainda é mais trágico. Só concorreram 49. Ora bem, isto demonstra como esta linha, que é considerada a melhor linha de todas, não se adequa ao setor. Porque se ela fosse adequada, claramente os empresários estariam a concorrer em muito maior número. Nós temos feito vários inquéritos e questionários e, por exemplo, na questão lá da layoff, já tudo foi dito, só vou dizer assim, só mais uma coisa, que entretanto a minha net não está muito boa e eu não sei se a Ana falou, que é a questão dos sócios gerentes. É trágico que no setor da animação turística, onde o empresário é normalmente também o técnico, é também o vendedor e muitas vezes é o secretariado, desconta para a segurança social e não tem acesso ao microcrédito. Mas, na animação turística, grande parte é sazonal e estava agora a iniciar o seu ano. Portanto, nesta altura, eles não têm funcionários, são mesmo só os sócios gerentes. Quer dizer, a empresa nem sequer arrancar pode. E eu acredito, e é de louvar, atenção, os esforços que o Governo tem feito, é de louvar a articulação e a facilitação de comunicação que nós temos tido com a tutela, com a Secretaria de Estado do Turismo, mas o Governo não é só a Secretaria de Estado do Turismo e o que interessa no final é o que sai cá para fora. E o que sai cá para fora é curto, é muito curto. Mais a mais, porque já é um dado adquirido que nós não vamos ter época, mesmo para a animação turística. O Sr. Primeiro-Ministro falou em agosto, vamos todos de férias, e eu pergunto, qual é o cidadão português que está em layoff e vai arranjar dinheiro para ir de férias para o Algarve, ou para a Costa Vicentina, ou para o norte de Portugal, não sabemos nós, até se o norte nessa altura estará aberto, porque vai ser faseada a abertura de acordo com a incidência. E, portanto, quem serão os tais turistas internos que irão fazer que o setor que está parado não morra. Isto na animação turística. E nos eventos, então, o Álvaro acho que já disse tudo e não vamos assim muito além, porque eu acho que vamos passar os próximos meses a discutir se abrimos com 50, se abrimos com 55, sabemos se vamos abrir com 55,5, quer dizer, vamos andar a discutir o que é supérfluo em vez de andar a discutir o que importa. Mas, portanto, este aqui é uma questão fundamental. A banca, o Governo, ao ter optado pela via da banca, se no microcrédito nós já temos, posso dar também um dado, que na animação turística é aqueles que mais casos pendentes de avaliação, quer dizer, as empresas, por algum problema de falta de entrega de dados, são aqueles que estão mais atrasados na aprovação. Portanto, isto demonstra que o Estado ou conhece o setor que tem ou não conhece. E há aqui uma questão de fundo, que é nas microempresas e nas pequenas empresas que o tecido empresarial, nomeadamente o turístico, está suportado. Se nós não dermos apoio, quem vai sobreviver, obviamente, são aquelas empresas maiores, com mais capacidade de escala.
E eu pergunto, e depois o que é que vai fazer o turista? Vai para o hotel e depois vai passear à beira-mar? Depois não tem mais nada, porque não vai ter restaurantes, não vai ter experiências para fazer. E eu pergunto então, quando ele quiser viajar para Portugal, o que é que ele vem fazer? Nada. Quer dizer, só se nós voltarmos à década de lá de 50, em que cada família levava os filhos e toda a família alargada, levava um tacho cheio de arroz, levava o bacalhau cozido, iam fazer um piquenique para a praia. Porque é a única coisa que eu vejo que possam vir a fazer. Portanto, há aqui claramente... Sim. Só aqui, qual é que na vossa perspectiva seria aqui uma hipótese de relançamento efetivo? Que não as linhas de financiamento, que isso já vimos que é só um adiar de um problema e causar mais danos aos... Eu posso dizer que a Madeira já tem, e penso que até já foi publicado, portanto falta-me aqui essa aferição, mas em que vai financiar as empresas e aquelas que continuarem com uma perda de mais de 40% vão transformar isso a fundo perdido. Eu sei que esse é um tema quase, como é que dizer, é um tema tabu, mas o que é verdade, porque eu acho que continuamos a pensar em Portugal, pelo menos, eu não domino completamente a este nível o que se passa lá na Europa, mas em Portugal o empresário é, à partida, considerado um malandro, aquele que está ali para enganar o trabalhador e para enganar o cliente. E então, em vez de se acreditar no dito cujo empresário, colocam-se imensas barreiras. Ora, se há uma coisa que nós aprendemos através até destes últimos tempos, que mesmo os hackers são aqueles que têm capacidade de superar todas essas barreiras. Portanto, os bons são aqueles que vão ser barridos por aquele suposto filtro que era para apanhar os maus. Portanto, os maus vão conseguir na mesma ter os financiamentos e ter tudo. E os bons, aqueles que têm menos capacidade organizativa, vão ser aqueles que vão ser mandados ao lixo. Portanto, aquilo que eu defendo é que, uma vez por todas, mudem a mentalidade. Acreditem que o maior número em Portugal há um maior número de empresários honestos do que empresários honestos. Aliás, há uma estatística, basta dizer isto, a EML, que é aquela entidade que se dedica a tirar-nos o dinheiro cada vez que paramos o carro, é de toda a Europa, a empresa que mais dinheiro ganha, porque o português paga sem ser preciso andarem lá a inspecionar. E todos nós sabemos que há aquele que diz que enganou, mas o que é verdade é que a maioria paga e a maioria é cumpridora. Basta ver também esta questão do confinamento. Portanto, de uma vez por todas, devem entregar ao empresário e depois fortalecer as entidades fiscalizadoras à séria, porque aqueles que forem efetivamente, que fizerem as coisas como não devem ser, esses vão ser apanhados. É claro, quer dizer, de uma vez por todas nós temos que mudar o paradigma, entregar o dinheiro ao empresário e responsabilizá-lo. Porque há uma coisa que eu digo, se não houver empresas, também não vamos ter empregados. Se não houver empregados, não vai haver dinheiro. Quer dizer, isto não vai haver dinheiro e vai haver um rombo nos cofres da Segurança Social, não é? Exatamente, portanto. Uma massa de desempregados que excederá largamente toda... Exatamente. O governo no outro dia dizia ao Sr. Ministro que optaram pela banca porque 100 milhões através da banca tinham uma capacidade transformadora da economia muito maior do que fossem uma entrega direta via Turismo Portugal. E eu digo assim, se eles entregarem aos empresários, lhe garanto que transformam isso em muito mais economia do que aquela que existe. Portanto, nós temos que, eu estou a falar do meu setor, que é o setor das micro ou das nano-microempresas. Isto é óbvio, porque se não houver essa pessoa, se não houver o empresário que faz a sua empresa, que tem orgulho em ganhar os seus clientes, que trabalha para construir uma oferta de destino, e aqui é a grande questão que eu acho que nós temos que começar todos a falar. Por um lado, também digo, eu acho que vamos andar a discutir e, como o Álvaro colocava a questão e muito bem, Portugal vai andar a reboque
lá da Europa, porque o dinheiro vem de lá, mas a Europa também, mais devagar, vai mudando. Basta ver qual foi o discurso aqui há um mês atrás, há 15 dias, o de agora, e de agora mesmo até em termos europeus, o discurso está a mudar. Então, eu acho que eles vão ter que chegar à conclusão que têm que ajudar as empresas. E eu ponho a questão, o que me preocupa muito é o futuro, porque as empresas têm que sobreviver, é a primeira questão, mas a segunda têm que se preparar para a nova era. E nós, na nova era, sabemos que nada vai ser igual. Vai ter que haver procedimentos novos. Vamos ter que pensar como é que vamos transformar as nossas práticas, quer práticas empresariais, quer práticas sociais, quer práticas individuais, para fazer face a esta pandemia e outras. Portanto, sem dúvida. Isso vai acarretar custos diferentes, vai ter como consequência que nós vamos ter que reajustar todo o nosso modelo de funcionamento, e essa parte também tem que ser pensada e tem que ser financiada. Porque, se é assim, se nós já estamos mal, se as coisas estão a parar, quando elas recomeçarem, se nós não estivermos preparados, os outros já arrancaram e nós ainda andamos a discutir o apoio que devia ter sido. Portanto, eu acho que, paralelamente à exigência do suportar o tecido empresarial, e também concordo muito lá com a Ana Jacinto, que diz então vamos só deixar ficar os fortes. Eu não sei, e fortes tem muitas interpretações. Essa teoria não é uma teoria que se possa aplicar a Portugal, porque, como eu já disse, Portugal, se perder a sua cultura, a sua tradição, como dizia o Álvaro, os seus serviços, não vai ser destino. E não sendo destino, então ninguém vem para cá. Essa que é a grande questão. António, eu acho que também há aqui outra questão, é que, assumindo que agora se consegue implementar as medidas que são viáveis para as empresas se manterem em funcionamento, passado que seja esta fase crítica, que ainda vai durar, nas melhores das perspectivas, uns bons e largos meses, eu acho que para o futuro também todos os agentes económicos, quer da restauração, dos hotéis, dos eventos, da animação turística, todos eles vão ter que reinventar um bocadinho na forma de funcionar. Como o Álvaro estava a dizer, muito provavelmente os eventos não poderão ser para um número tão grande de pessoas, se calhar temos que adaptar, ou áreas maiores para o mesmo número de pessoas. Portanto, os vossos associados e o Álvaro na sua atividade estão já a pensar em estratégias para o futuro, os que sobreviverem e os que se manterem em atividade estão já a pensar em formas de, como a Ana também dizia, reinventar os seus negócios de maneira a fazer face a uma nova realidade com que vamos viver pelo menos até chegar uma vacina com uma abrangência mundial? Olha, claro que sim, vou-lhe dizer, e até vou adiantar, nós já estamos neste momento a trabalhar na construção de um modelo de procedimentos, já criámos parcerias com várias instituições de ensino superior, umas mais ligadas ao setor dos eventos e congressos, outras mais ligadas ao setor da animação turística, aonde vamos partilhar metodologias que os empresários também já pensaram, vamos estudá-las e, se possível, verificar. Por exemplo, pode ser que uma das questões que ainda ontem discutíamos é como é que se comporta o vírus perante o neoprene. O neoprene, que é aquele tecido que nós utilizamos para o mergulho e para outras situações. Para sabermos que tipo de procedimento é que vamos aplicar. Porque também não podemos correr o risco de repente começar a desinfetar tudo e com isso, com compostos que não sabemos se podem ser ou não prejudiciais, quer ao ser humano, quer à própria natureza, porque há aqui a dimensão ambiental, que já era uma preocupação que todos nós tínhamos, e neste momento se coloca também. Nós não podemos perder essa dimensão. Aliás, há aquela teoria que justifica que o aparecimento deste vírus e de outros
tem a ver com a degradação ambiental do mundo. Eu não vou estar a discutir essas teorias aqui neste fórum, poderemos discutir noutro, mas, portanto, nós já estamos a trabalhar nisso, porque há uma coisa também que digo, que é, se nós deixamos, e isto para a PCAT é muito claro, se nós deixamos na mão de um cientista, que é uma pessoa extremamente valorosa, e posso dizer, eu também sou professor de faculdade e, portanto, não vou aqui estar a criticar os meus colegas, mas sei muito bem como é que eu, quando estou no meu papel de professor, funciono, e eu, e no meu papel de investigador, funciono, e como é que eu, no meu papel de empresário, funciono. E é preciso criar aqui uma simbiose. Portanto, eu não posso deixar, por um lado, isto só na mão do cientista, não posso deixar isto também na mão de algum técnico da autoridade das condições do trabalho, porque certamente me vai exigir, como uma vez me dizia que queria colocar uma parede vertical dentro de um barco, o que era impossível até devido à estrutura do barco, porque era assim que vinha na lei. Portanto, quer dizer, logicamente vamos trabalhar com essas entidades, mas de acordo com aquilo que é real. E com o bom senso. Exatamente. E para a restauração? Perguntar, Ana, voltando a si, temos aqui não só uma pergunta também que foi colocada, mas, e aproveito e faço já duas, no fundo ainda relativamente ao presente, e portanto eu acho que nós aqui já fomos abordando o presente e o futuro, relativamente ainda ao presente, se tem aqui alguma ideia de que estas alternativas e, portanto, destas medidas mais paliativas que têm sido dadas e com as tais moratórias, se irão prejudicar só o mercado aqui, o hoteleiro privado e não os grupos estrangeiros devido ao modelo de negócio, e portanto estamos a falar só aqui de mais das cadeias nacionais, ou se têm conseguido perceber se vai ser mesmo os grupos maiores e estrangeiros, e dentro desta dicotomia que já falámos também um bocadinho destas micro e pequenas empresas por comparação com os outros grupos. Aquilo que tem dito, têm sido algumas medidas têm sido adaptadas, mas que tipo de propostas que mais houve. Em relação ao futuro, também deixo-lhe um bocadinho a palavra para perceber até que ponto é que já consegue perceber que os associados já estão a tomar essas medidas no dia em que conseguirem abrir, porque pelo menos a parte hoteleira não foi uma dos estabelecimentos que foi obrigados a encerrar, mas por força das circunstâncias optaram por encerrar até para efeitos de minimização dos custos, se já estão a ser preparados para o dia seguinte, como costumamos chamar, de uma nova realidade, seja a nível da parte de higiene, seja a nível da parte no fundo da publicidade que se está a fazer em relação a Portugal para ser um país que se possa ter confiança para voltar no setor do turismo. Ana, ligue só o microfone, está desligado. E agora? Está, perfeito. Em relação à primeira questão, os impactos desta crise são transversais às micro, pequenas, médias e grandes empresas, não é? Os impactos são exatamente os mesmos nas dimensões das empresas. E obviamente que a Aresp, a sua esmagadora maioria dos seus associados são micro, porque é assim que o setor, é a tipologia do setor. Nós temos 99% das nossas empresas, seja de alojamento, seja de restauração, são micro, pequenas e médias empresas, e 95% são microempresas. Portanto, é natural que a Aresp represente mais as microempresas, porque é de facto a dimensão do nosso tecido empresarial. Agora, também temos as maiores empresas de restauração e de hotelaria como associados da Aresp, e também sabemos o quanto
este impacto está a atingir estas empresas. Portanto, o impacto é exatamente o mesmo. Agora, há empresas que estão mais estruturadas e têm outra capacidade de se aguentarem do que as mais pequenas, que obviamente têm muitas dificuldades, e é isso que nos chega, não é? Agora, as nossas preocupações e o nosso trabalho diário vai no sentido de resolver quer os problemas das micros, quer das pequenas e grandes empresas, que também estão a ser, obviamente, muito afetadas. A questão das medidas que falava, a nossa preocupação, e para fazer já a ponte com a pergunta seguinte do futuro, eu volto a repetir, a nossa preocupação, e o António falou muito bem, e tudo o que disse está certíssimo, o Álvaro também disse, e nós acabamos por repisar na mesma tecla. A verdade é que, se nós não tivermos medidas efetivas agora, a questão do futuro acaba por ser um bocadinho residual, não é? Porque se as empresas não vão aguentar e não vão conseguir abrir portas, é que das empresas que responderam ao nosso questionário, grande parte das empresas não sabe se vai abrir portas amanhã. Esta é a verdadeira questão, não é? Não sabe, depende de muitos fatores, e depende de facto da intervenção que for possível dar agora. Porque, volto a repetir, estas medidas vão todas no sentido de empurrar com a barriga, e as empresas, quando abrirem, vão ter o dobro das preocupações, porque vão ter que estar atentas, como o António dizia, aos tais novos produtos, novas preocupações, novos cuidados. A pergunta que me fazia do futuro, é claro que a Aresp está neste momento também, à semelhança da APCAT, a trabalhar em modelos novos, onde se salvaguarde muito mais as questões de higiene, a segurança alimentar, a segurança das pessoas, da saúde. Estamos neste momento com um grupo de trabalho a pensar tudo isto, mas se as empresas já estão a ter dificuldade agora, dizem-nos que não vão receber dinheiro nenhum, ainda têm mais este custo de contexto, porque isto é, na verdade, um custo de contexto em cima das empresas, como é que isto vai ser possível fazer-se? É evidente que nós estamos a pensar no futuro e estamos preocupados e estamos a encontrar mecanismos que facilitem às empresas encontrar estas soluções. Mas por mais facilitação que a Aresp promova, há de ser sempre um custo adicional, porque as empresas vão ter que gastar mais dinheiro em desinfetantes, em proporcionar mais segurança alimentar, vão ter que contratar serviços especializados, quer dizer, tudo isto são custos acrescidos. E a nossa preocupação, porque parece-me que às vezes, com tanta ambição que temos de sair de tudo isto e pensar no futuro e na retoma e queremos é continuar, parece que nos esquecemos que é preciso aguentar isto tudo. E é o aguentar que me preocupa. Eu não quero deixar de pensar no futuro, mas eu não posso deixar de falar no presente. E claro o presente é determinante para nós termos... Claro que sim, o futuro é para os que sobreviverem, não é? Exatamente, mas o que eu gostava, e ainda há pouco estava aqui numa reunião de trabalho e eu dizia, eu não fiz tropa e não conheço a linguagem da tropa, não é? Mas há uma regra que é nunca deixar ninguém para trás, não é? Entre os soldados, não é? E é aquilo que nós não queremos, é deixar ninguém para trás. É inevitável, se calhar alguns vão ter que ficar, é o que toda a gente diz, mas a Aresp tem a obrigação, porque nós temos responsabilidades para quem nós representamos, obviamente. E a nossa obrigação é fazer tudo por tudo para que ninguém fique para trás. Não é? Todos cheguem ao futuro. Todos cheguem ao futuro. Agora, para pensarmos em tudo isso, nas medidas que vamos ter, nos produtos que vamos vender, é evidente que vamos ter que fazer um foco enorme na segurança, vamos ter que conquistar a confiança, não é? Sabemos que as pessoas não vão todas de um momento para o outro continuar a viajar e a degustar a gastronomia nos nossos restaurantes, porque também o rendimento das famílias vai diminuir naturalmente. Todos os Estados vão estar a apostar no turismo interno, portanto, quando ouço dizer vamos ter que apostar no turismo interno, é verdade, mas todos os outros também vão fazer. Nós e todos. Não é? Portanto, tudo isto é difícil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui a conversar sobre isso. Obviamente. Ana, obrigada. Pronto, já me está a cortar a palavra, já não me deixa falar. Desculpa, temos 1 hora. Tenho aqui um pedido especial para o Álvaro depois. Peço imensa desculpa, Ana. Álvaro, temos aqui uma pergunta de um participante que nos está a ouvir, não sei se terá alguma coisa a ver com a live, mas a pergunta basicamente é quando é que o Álvaro pensa que vamos conseguir ter eventos pequenos e médios, entre 500 e 1000 pessoas, festivais. Parece-me que a pergunta é
é uma preocupação legítima, não é? Nesta altura do campeonato, se vamos... Ora bem, nós estamos aqui num fórum, nossos festivais de verão. nós estamos aqui num fórum e penso que as pessoas que estão a acompanhar a conferência são basicamente empresários. Permitimos fazer aqui uma primeira análise. Em primeiro lugar, nós estamos a passar uma situação muito atípica que não estávamos habituados e nem estávamos preparados para ela. Portanto, é uma lição para o futuro. Temos que nos preparar, tal qual como nos restaurantes e nos eventos e nos espetáculos, estamos preparados para todo o tipo de circunstâncias. Eu penso que os países têm que se preparar e não podem achar que, lá por sermos mais ricos, os problemas não nos vão bater à porta. E como vimos, um vírus entrou por aqui dentro e não estávamos preparados. Em primeiro lugar, as empresas, objetivamente, as empresas portuguesas, e temos que assumir isso, vão perder competitividade com os seus congêneres estrangeiros. Começa logo pela layoff. A layoff em Portugal, o Estado apenas contribui com 46,2% do salário do trabalhador até um determinado limite. Em Espanha, o Estado contribui com 70%. Claro. Em França, é 85% ou 87%. Eu, por exemplo, até achei muito interessante o apoio que não conheço no meu setor cultural, para variar, nós somos aqueles que fazem festas e, portanto, às vezes somos mais relegados. Mas, por exemplo, na restauração, um proprietário de um restaurante em França pode pôr os trabalhadores em layoff. Não tem custo nenhum com os trabalhadores. Os trabalhadores recebem 85% do seu salário. Tem uma moratória para a renda. Tem todos os seus impostos e contribuições sociais adiadas. Portanto, a empresa está sem gastos, à espera da retoma, para depois, obviamente, vai ter que diluir o pagamento de algumas despesas e dos impostos, mas tem, digamos, ela vai seca, ela não está a gastar dinheiro na atualidade. E as empresas portuguesas estão todas, porque na layoff é preciso não esquecer que as empresas, se for um layoff total, a entidade patronal também contribui com 30% dos 2/3 do salário. Portanto, nós estamos a perder a competitividade que temos com os países lá fora. E uma coisa que nós esperávamos, enquanto cidadãos e enquanto empresários, é que num estado de emergência houvesse uma voz de comando. E é assustador quando nós assistimos todos os dias, nos meios de comunicação social, comentários do género: o Primeiro-Ministro e o Presidente estão em desacordo. Ou assistir determinadas autarquias a cancelarem eventos com 70, 80 dias de antecedência, sem nenhuma base científica, porque até agora ainda não existe uma base científica em que todos tenham concordado para tomar uma decisão de até quando é que vamos fazer seja o que for. E, por outro lado, a Ministra da Cultura vai à televisão dizer, e muito bem, porque tem de se dar esperança, enquanto não tivermos certeza, que no verão vamos estar todos na rua com cultura. Quer dizer, isto significa que é um estado de emergência em que não há voz de comando. Porque a Ana Jacinti falou muito bem, eu fui à tropa e na tropa há voz de comando. E na tropa, quer dizer, o general é que manda, depois não estão os coronéis a dizer o que lhes apetece. E, portanto, aqui, para nós, setor de atividade, é evidente, eu imagino a restauração. Por exemplo, o cancelamento, já, que não havia necessidade com tanta antecedência, do Santo António e do São João, só vai criar, por exemplo, no setor do turismo, nomeadamente a hotelaria e a restauração, obviamente uma destabilização, que foi, daqui a 2 meses eu não vou ter negócio. E, portanto, eu acho que nós não podemos viver nos suponhamos. E essa pergunta que foi feita é para que nós tomemos decisões na base do suponhamos, porque ainda não temos nada decidido. E, portanto, em primeiro lugar, o que se quer e das autoridades de saúde é uma coisa muito simples. O governo português tem que, de uma base, apoiado pelos cientistas e pelos médicos, tem que decidir. Uma tipologia de atividades não pode acontecer até o dia tal. Até para nós termos motivos de força maior para poder resolver os contratos que temos com os fornecedores. Claro, e para podermos planear a nossa atividade. Hoje estamos a 83 dias do primeiro dia do Nós Alive. Obviamente, nós continuamos com o festival em agenda, mas quantos mais dias passam, mais vemos que vai ser mais difícil conseguir levar o evento, fazer o evento acontecer. Mas eu, enquanto o número 1 da empresa e do evento, eu não posso tomar uma decisão com base do suponhamos, porque a decisão de adiar um evento ou cancelar um evento desta dimensão, que
tem um impacto, só o impacto económico é superior a 60 milhões na região de Lisboa, e não estamos aqui a ver o goodwill de imagem, porque nós só até fevereiro já tínhamos vendido 20 mil bilhetes no estrangeiro. Portanto, era um fluxo gigantesco de turismo só com IVA. Eu não posso dizer, não tenho esse direito, porque eu tenho empresas que dependem da nossa atividade para a sua sobrevivência. E, portanto, se eu, Dani, me levo a tomar uma decisão, no base do suponhamos, não vai acontecer, todas as empresas que trabalham à volta do festival vão perder trabalho. Toda a indústria, o alojamento local, a hotelaria, a restauração, todos eles vão perder o impacto, os táxis, os Ubers, todos eles vão perder o impacto do evento, que no fundo, eu sei que nos Ubers estava no top 5 dos dias com mais trabalho. O Nós Alive estava no top 5 deles e, portanto, nós temos que tomar as decisões com a cabeça fria e não porque vemos na televisão uma série de gente a dizer suponhamos que, aliás, nós vimos, a Presidente da Comissão Europeia recomendou. Mas isto é uma brincadeira. Nós temos que acabar com as recomendações, temos que começar a fazer como nas empresas. Nós, quando damos na nossa empresa uma instrução, nós não recomendamos aos nossos trabalhadores, olha, eu recomendo que vocês façam isto. Não, ou mande fazer, ou não mande fazer. Quer dizer, e portanto nós temos que, de uma vez por todas, começar a pensar que temos que recuperar a economia. Nós estamos parados há um mês e é preciso lembrar uma coisa. Nós não estamos todos parados. Porque há muitos setores de atividade que estão a trabalhar. A indústria está a trabalhar, a agricultura está a trabalhar, o setor das pescas está a trabalhar, a distribuição está a trabalhar. Mais de 50% da população ativa portuguesa está a trabalhar. E, portanto, também às vezes estas vozes o caos total em Portugal parece que a economia parou toda. E aqui temos que tirar o chapéu a quem decidiu, e ao governo neste caso, que não fez um lockdown para toda a economia. Isto vai ser muito positivo para Portugal. E só para terminar eu queria dizer uma coisa. Pela primeira vez, vamos ter que decidir que todos nós, empresários e trabalhadores, vamos ter que trabalhar mais. Eu acho que vamos ter que trabalhar, em vez de 40 horas, vamos ter que trabalhar todos mais 1 hora por dia. E isso vai até ao setor público, porque nós vamos ter necessidade de ter mais apoio nos hospitais e, portanto, não podemos viver com 35 horas de trabalho semanal. Vai ter que ser 40 ou 45 horas e vamos ter que todos trabalhar mais para recuperar o tempo perdido. Agora, não podemos ficar à espera que o dinheiro caia do céu e quer dizer, pelo menos eu acho, eu não quero viver, nem quero que os meus filhos, nem os meus colaboradores vivam mais a austeridade outra vez. Nós temos que correr, isto é uma maratona, nem é uma maratona, isto é a prova de 100 metros. Nós, quando retomarmos a atividade, vamos ter que todos trabalhar mais. Trabalhar mais para quê? Para aumentar a produtividade, para aumentar a riqueza do país e das empresas, porque as empresas agora estão a ser descapitalizadas, estão a perder o seu capital e, portanto, os trabalhadores vão ter que colaborar com isto. E já estamos a ver o que é que vai acontecer, não é? O que vai acontecer, e já assistimos, quando se falou de retomar as escolas, apareceram os sindicatos a dizer que não se podia pôr os professores em perigo. Quer dizer, então, e quem é que vai pagar isto tudo? Isso é sempre, não é? Então os padeiros têm que ir trabalhar, as pessoas não vão trabalhar, os médicos têm que ir trabalhar. Quer dizer, nós temos que ir, obviamente, que temos que cumprir regras, temos que cumprir o distanciamento social, temos que ter todos os cuidados. Agora, nós, nos espetáculos, somos talvez o setor que está mais bem preparado para todas essas medidas. No que diz respeito à segurança, somos dos setores que implementamos regras de segurança superiores a qualquer atividade da economia. Por isso é que toda a gente sabe, quando vai a um determinado tipo de evento, sente logo mais força policial, mais força de seguranças, uma revista diferente, cuidados diferentes. Nós estamos preparados. Obviamente, depois da pandemia é preciso medir a temperatura das pessoas. Vai ser. E estamos preparados para fazer e vamos fazer. Álvaro, e uma coisa em relação não queria deixar de tocar nesse assunto, para além das medidas de futuro, como é evidente, mas em relação àquilo que eu acho que também é uma grande preocupação e não me pareceu que tivesse havido uma resposta eficiente quanto ao problema dos cancelamentos e dos adiamentos dos eventos e da forma de reembolso desses cancelamentos e dessa gestão. Houve aqui um diploma que saiu, mas é um diploma que de facto diz pouco ou quase nada. O que é que tem sentido em relação a isso e qual seria a sua proposta? Não, o diploma diz tudo, só que é um diploma político pela negativa. O diploma anula
um diploma anterior em que dizia que os eventos adiados o consumidor tinha direito a pedir o reembolso, e diz precisamente o contrário, diz na negativa que só os cancelados é que dão direito ao reembolso. Portanto, o diploma... Sim, mas no fundo aquela, até decidirem, não é? Até essa decisão de adiamento e de cancelamento. Sim, mas vamos ver uma coisa, os eventos, e penso que não é só nos espetáculos, acontece em muitos setores de atividade. Um adiamento que é feito, que acontece e forçado por um motivo de força maior, que não foi por nenhum dos intervenientes, obviamente que faz todo o sentido um apoio. Aliás, esta é uma medida que está a ser tomada na maioria dos países europeus. Posso até dizer que muitos países como a Alemanha, e outros países já estão a seguir o mesmo caminho. Neste momento a Alemanha, creio que a Bélgica também já estão até inclusivamente, no caso dos cancelamentos, estão a utilizar o sistema de vouchers, algo que o setor do turismo também está a pedir. Porque isto é assim, nós temos que estar... Quando um evento não presta um serviço numa determinada altura, foi porque houve uma pandemia, não foi por culpa nem de nenhum dos intervenientes. E, portanto, acho que é de bom tom que as pessoas... Quer dizer, se não temos a destruição da economia toda. E, portanto, é de bom tom que a pessoa comprou... Porque há uma diferença muito grande. Se eu decidir ir fazer algo num dia muito específico, eu decidi o dia. Mas se eu decidir ver o espetáculo, sei lá, de um artista do Rui Veloso, se ele foi adiado, eu vou vê-lo na mesma, o serviço vai ser prestado. Portanto, isso não está em causa. Agora, os cancelamentos é um problema. Mas, em primeiro lugar, adiamento ou cancelamento, ou o adiamento não resolve problema nenhum, porque o adiamento significa que vamos perder atividade económica este ano e está, de uma forma genérica, a ser transferido para o ano que vem e vai substituir negócio que ia ser feito no ano que vem. Portanto, isto é um sofisma. Mas há aqui medidas que acho que são transversais à cultura e neste caso, à hotelaria. Que, pela primeira vez, isto não é uma crise igual a 2012, que foi uma crise do Estado, que o Estado entrou em default. Isto vai ser uma crise das empresas e das pessoas. E, portanto, tendo nós a maior carga fiscal de sempre, a medida de resolver qualquer problema económico não vai poder passar por aumento de impostos. Pelo contrário, nós vamos ter que fazer uma corrida de 100 metros para retomar e incentivar a atividade económica. Há pequenas medidas de incentivo e de alívio fiscal que podem muito ajudar os nossos setores, nomeadamente permitir que as despesas de espetáculos, de restauração, de viagens, que passem a poder ser consideradas custos total da empresa e não estarem sujeitos à tributação autónoma, que é uma penalização. E ainda mais, e eventualmente até a dedução do IVA, porque isso é a forma de incentivar as empresas a convidar os seus clientes e os seus colaboradores a irem a espetáculos, irem a restaurantes, irem a hotéis, viajarem em trabalho, por forma a incentivar aquilo que as pessoas vão deixar de fazer no início. E, portanto, eu penso que pela primeira vez vamos ter que ter o Ministro da Economia a mandar e não o Ministro das Finanças. Porque desde 1933 que em Portugal manda o Ministro das Finanças e pela primeira vez vamos ter que dizer não, agora vai ter que ser da Economia. E, portanto, vamos ter que incentivar a economia. Mas no nosso setor muito, muito particular, nós, obviamente que o suponhamos é uma palavra muito... Nós não sabemos quando é que vamos voltar, como a maioria dos setores. Mas há uns que já sabem que, eventualmente em maio, a restauração, penso, que obviamente em maio, já vai poder abrir, não sei se a 100%, mas vai poder abrir. Agora, nós e os eventos, não sabemos nada. Os congressos, o que é que vai acontecer aos congressos? Porque é engraçado, fala-se eu não ouço falar nas igrejas, não ouço falar nas manifestações. O que é que vai acontecer? Vão proibir, passem por aí, não comecem a assustar o setor económico. Agora, nós, de facto, por exemplo, o Ministério da Cultura tem um orçamento, se retirar a verba da RTP, é praticamente 200 milhões de euros. Se um evento como o Nós Alive tem um impacto na economia superior a 60 milhões de euros, portanto, há aqui qualquer coisa de errada. Nós, infelizmente, estamos debaixo da tutela do Ministério, não tem meios, não tem nada. E, portanto, como viram, na cultura foi lançada uma linha de financiamento de 1 milhão de euros. Comparada com os 60 milhões do turismo de Portugal, para microcrédito, quer dizer, 1 para 60, quer dizer, aqui, porque é que não estamos todos juntos? Quando nós contribuímos para o mesmo. Fico contente que as empresas de animação turística e de eventos tenham acesso a essa linha, que sei que têm, porque estão dentro do CAI, mas no caso da cultura, não estão, não conseguem ter acesso.
tem que se bater com isso. Houve aqui já muitas ideias que foram lançadas. Acho que vamos tentar, e todos nós em conjunto, e principalmente aqui as associações, que haja estas medidas mais arrojadas, porque as que até aqui foram tomadas não vão ser suficientes para o presente, e depois logo se vê o futuro, mas neste momento é essencial é que as empresas tenham dinheiro para conseguir pagar as obrigações que têm que pagar, e portanto aqui o fundo perdido, a injeção de capital nas empresas e a abrangência maior de alguns setores, nomeadamente esta linha que é mais direta em áreas como outras que não estão abrangidas, e até já falámos também aqui, não só as microempresas, mas também as pequenas e as médias empresas, ou pelo menos as pequenas. Eu queria agradecer, já estamos no limite, infelizmente passou a correr esta 1 hora, houve aqui perguntas também que ficaram infelizmente por responder, mas tentámos de alguma maneira ser um bocadinho transversal, pensar no presente e no futuro. Não sei se com alguma urgência mais alguém que queira dizer alguma coisa, se não... Então, diga. Eu queria só dizer, eu pus uma fotografia de pano de fundo só para vos mostrar. Isto foi o concerto dos AC/DC, que havia um alerta laranja e, portanto, tivemos até à última sem saber se íamos abrir portas. Quando a Proteção Civil e as forças de segurança entenderam que havia condições para o espetáculo acontecer, estamos a ver aqui como a força dos portugueses é para assistir a um espetáculo, é esta. Eu sou sozinho, não quis nenhum tratamento especial, quis ser completamente integrada na sociedade, estava na linha da frente, nos primeiros, para assistir a um concerto, sozinha. Ela ia sozinha pelos seus meios e é isto que eu pus esta fotografia para dizer que nós portugueses somos assim. Resilientes, nós resistimos. Oh, Madalena, antes de fecharmos, eu dava aqui a palavra ao António para, se quiser acrescentar alguma coisa quanto ao que já foi aqui discutido pela Ana Jacinto, pelo Álvaro Covões. Bom, então, queria só dizer, aliás, que há aqui uma pergunta. Eu concordo mais uma vez com tudo o que foi dito até aqui. Reforço só que, efetivamente, temos todos que pensar, em construir condições para as empresas sobreviverem. 2, se isso não for feito, Portugal vai ter um grave problema daqui assim para a frente, porque depois não tem capacidade de oferta. 3, que quando for essa recuperação, e como já se viu, temos todos que trabalhar, o setor da fileira do turismo tem que trabalhar todo em conjunto, porque para chegarem cá os turistas, a TAP tem que estar operacional, os transferes têm que estar operacionais, a hotelaria tem que estar operacional, a restauração tem que estar operacional e os serviços, eventos e animação turística tem que estar operacional. Se houver alguma falha num destes setores, isto não vai funcionar. Portanto, há aqui um desígnio, que eu acho que será um desígnio nacional, em que, e concordo quando o Álvaro diz, o ministro mais importante agora deverá ser o ministro da Economia, porque ou se pensa nisto tudo, e nomeadamente se pensa como é que vai ser os procedimentos que cada um de nós vai ter que ter, e isto tudo também porque há aqui uma pergunta de alguém que falava do preço, necessariamente que os preços vão ter que ser diferentes. É inquestionável, porque nós vamos ter que ter novas maneiras de estar, e enquanto não se conseguir que exista um reajustamento e, nomeadamente, por exemplo, as máscaras deixarem de custar 2 euros, passarem a custar 2 cêntimos, e esse tipo de coisas, haverá necessariamente um ajustar para cima do preço. Agora, a minha mensagem é que nós não podemos existir. E há bocado o Álvaro falava porque é que as autarquias cancelaram. Eu acho que uma das razões tem a ver com a dinâmica do alarmismo social. E acho que também temos que, uma das áreas que é importante começar a falar, que não é responsabilidade do turismo,
será mais da educação, por exemplo, que é o que é que cada um de nós, enquanto cidadão, está treinado para viver com uma alteração do cenário de risco. Todos nós temos que saber viver com uma análise de risco diferente e com o aceitar do nível de insegurança pessoal diferente. E isto é algo que nós também temos de estar atentos, porque na reação dos políticos eu vejo muito o facto de reagirem também àquilo que os seus votantes dizem. Portanto, eu penso que muitas autarquias foram por aí, eu não estou a dizer que concordo, estou a dizer que foi por aí que elas foram, naquela de dizer, então nós vamos desviar o dinheiro que estava para as festas de Lisboa para fazer mais atividade ou ao nível das chamadas sustentabilidade social ou ao nível da saúde. São decisões políticas, a questão não está aí, a questão está que, efetivamente, tem que se pensar, porque eu não vejo, e assim, os eventos vão ter que continuar a acontecer. O ser humano é um ser social. Portanto, os espetáculos vão ter que continuar a acontecer. O acesso à cultura vai ter que continuar a acontecer. Agora, temos é que acontecer de uma maneira diferente e passa não só por nós empresários criarmos as medidas, mas também pelo próprio consumidor criar as suas próprias medidas e saber viver em conformidade com elas. Portanto, eu acho que há toda uma aprendizagem global que terá que ser feita. Sem dúvida. Isto a seguir à pandemia, quando falamos em voltar ao normal, parece-me que vai ser um novo normal. Ou seja, nós agora vimos que de facto uma situação desta natureza pode acontecer e quando retomarmos a vida designada normal vai ter que ser um pouco diferente. Eu acho que a mensagem em qualquer caso, e como o Álvaro também demonstrou com aquela fotografia, acho que a mensagem tem que ser uma mensagem de esperança e de força, porque não só os portugueses são um povo resiliente e que já têm dado provas que sobrevive a praticamente todos os desafios com que temos nos deparado nos últimos anos e saímos, se não todos, mas a maioria, bem e mais fortes. Temos que ter todos fé que assim vai acontecer neste, e como a Ana Jacinto, o Álvaro e o António estavam a dizer, obviamente que a ideia é tentar ajudar todos a chegarem o mais longe possível, mas acho que a mensagem tem de ser de fé e que, como dizem as nossas crianças, vamos todos ficar bem e assim será também com a economia portuguesa. E agradeço a vossa presença e os vossos contributos. Também a quem participou. Madalena. Agradeço também, agradeço em nome da CCA, agradeço todas estas ideias e partilho também todas estas palavras e, acima de tudo, eu acho que nós já fomos postos à prova durante este mês e meio, todos conseguimos tentar reinventar mesmo a nossa forma do dia-a-dia, a nossa forma de trabalhar, demos exemplo que estamos a conseguir com novas tecnologias e com uma forma de encarar essas adversidades que conseguimos chegar. Isto é prova disto mesmo, o exemplo que estamos aqui todos a conversar, se calhar a conseguir ter aqui vozes com muitas pessoas a participar e outras que nem conseguiram, e eu acho que vamos repensar agora os próximos tempos o que é que soluções e ideias novas para o futuro. Muito obrigada a todos e talvez nos encontremos noutra sessão. Obrigada pelo convite. Obrigada. 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 Obrigado.